success of this meeting. Representing the organizing meeting, I wanted to share with you the happiness of having about 400 participants in this meeting, including undergraduate and graduate students, researchers from Brazil, and representatives of the most important international laboratories and universities of the world. After very difficult times of the pandemic, we hope that everybody is healthy, and we hope that you meet in person as soon as possible. So enjoy the meeting, and now, please, Professora Carla will say a few words, and after Carla, Deborah will talk about this event. Thank you very much, Marcilei. So good morning for everyone. As Professor Marcilei said, we are very happy to have you all here in Brazilian Workshop on Nuclear Physics. And additionally, it's important to mention that for this edition, the organizing committee had innovative ideas, bringing your workshop actual important discussions for everyone, just like because we are human beings and we are interested in this. So like climate change and women in science. And we hope that in the next editions, they will be there also. So the committee did many efforts to attract participants, and we are very happy to say that almost 50% of them are from the north and northeast, south and central parts of Brazil, what means a kind of record in this workshop. And also we have 24 researchers from other countries, what is very important to us also. And finally, we would like to thank the Brazilian financial agencies and also INCT Institute that helped us to make this meeting possible. Some information about the proceedings will be soon sent to you by email. And we hope you all enjoy the meeting. And just like we enjoyed to planning this meeting for you. So welcome everybody to 2021 Brazilian Workshop on Nuclear Physics. And Professor Deborah will say some words in the name of SPF, that means Brazilian Physics Society. Deborah, you can go on. Thank you very much. So hello, everybody. Nice to see you all here, all these small squares. And Marcilei asked me to speak in Portuguese, so I will change language. And then when I finish, it is going to be very short, and I will address my message mainly to the Brazilian community. And when I'm done, I'll switch to English again, and then I guess Paulo Artacho and Galvão will take over. So, bom, estamos vivendo tempos bem difíceis, né? Pandemia, falta de verba para educação, problemas com a CAPES de origem duvidosa, negacionismo científico orquestrado e premiado pelo governo e ainda amplificado pela falta de letramento científico dos brasileiros, e aí, por aí vão os problemas, né? Então, por causa da pandemia e da necessidade de fazermos eventos remotos, a SBF teve que abandonar 55 anos de experiência e começar do zero. Para que isso fosse possível, os empenhos dos coordenadores dos eventos, e aqui nesse caso da reunião de trabalho em física nuclear, eu agradeço especialmente a Marcilei, né, a nossa Sheila, em nome de todos os outros organizadores, e o empenho dos funcionários da SBF foram, sem dúvida, imprescindíveis. Então, agradeço esse grupo de pessoas antecipadamente pelo sucesso, que eu tenho certeza que vai ser esse evento, porque a programação realmente promete. Eu queria aproveitar esse momento para lembrar a importância da SBF na física brasileira. A SBF coordena o mestrado nacional profissional de ensino de física voltado para professores do ensino médio que queiram melhor se capacitar, coordena o exame unificado de física que é necessário para o ingresso na maioria dos programas de pós-graduação no Brasil, disponibiliza um repositório de aulas virtuais para o ensino médio e superior completamente gratuitas. Oi, Luiz. Opa, eu vou dar uma palestra. Oi, Paulo.
Todo mundo que gravou aula aí foi convidado para contribuir. A SBF é responsável pela coordenação das Olimpíadas Brasileiras de Física e das Olimpíadas Brasileiras de Física de Escola Pública, além das Olimpíadas Internacionais de Física, que são eventos catalisadores de talentos para as áreas de exatas. Ela é responsável pela publicação de revistas científicas de qualidade, né? Revista Brasileira de Ensino de Física Equalis A1 na CAPES, Brazilian Journal of Physics, Revista de Física Aplicada, instrumentação. A SBF tem coordenado Física ao Vivo, que vai ao ar a cada 15 dias, às quartas-feiras, às 7h, sempre com assuntos de ponto interesse nacional, catapultou o nosso canal lá para números recordes. A SBF atua na criação do Conselho Federal de Física, que vai ser necessário para regulamentar as atividades. Lembrando que a profissão de física só foi reconhecida, de física e físico, né? Só foi reconhecida em 2018. E esse conselho tem sofrido lobby de outras profissões, então teremos que trabalhar pelo nosso próprio lobby, se não quisermos que doses em exames radiológicos sejam definidos e assinados por quem não entende nada do assunto. A SBF coordena um site de verificação de conteúdos, o Verifísica, que agora está em parceria com o CREF, da URGS, organiza vários seminários aí, tanto para o público leigo quanto para especialistas, também disponíveis no nosso canal do YouTube. Apoia e organiza uma série de eventos científicos anualmente, dos quais este é um deles, né? E outorga vários prêmios anuais. 4 dos editais foram lançados nesta semana, estão lá no site da SBF, o Prêmio José Leite Lopes. Concorram, pessoal, peçam aos seus alunos, ex-alunos de doutorado, para mandarem as teses que são teses de qualidade, tenho certeza, para concorrer ao prêmio. O prêmio Ernesto Hamburger está lá lançado para quem faz divulgação científica, o prêmio Carolina Nemes, para mulheres em começo de profissão, de carreira, e agora temos também lançado pela primeira vez a edição do prêmio Anselmo Páscoa para pessoas negras que realizam pesquisa de excelência. Uma outra preocupação que eu tenho, e que de certa forma atinge ou atingirá todos nós, tem a ver com os desdobramentos aí da política de Open Access, que já tem sido praticada por muitas revistas internacionais aí de alto impacto científico. Então, para discutir o tema e se posicionar frente aos físicos brasileiros, criamos um GT coordenado pelo professor Caio Levenkopf. Sugestões são bem-vindas. Bom, apesar disso tudo que eu falei, a minha percepção é que pouco disso chega ao alcance dos sócios e de potenciais interessados, mesmo que não sócios. Por isso, a ideia dessa gestão agora é trabalhar ativamente para melhorar nossa comunicação e, em breve, contrataremos profissionais especializados para fazer isso. Se nós não aumentarmos o número de sócios, né, se não trouxermos os jovens para a nossa comunidade, se não pagarmos a unidade em dia e se não entendermos a importância do pagamento das taxas de inscrição dos eventos, posso voltar a mostrar dados e falar sobre isso lá na Assembleia, a SBF, que é tão importante para defender todos esses nossos interesses, pode não sobreviver aos próximos 10 anos. Então, por hora, eu desejo a todos um ótimo evento, com frutíferas discussões e um bom trabalho. For now, I wish you all a great event, and see you. Have a nice time and enjoy the lectures and the nice program that has been proposed for us. That's it. Thank you, Deborah, for the important words. But I would like to apologize everybody, since the next panel will be given in Portuguese. This presentation is open for a general Brazilian public, but the slides will be in English, ok? Bom, vamos então iniciar, né, este painel, esse importantíssimo painel, que tem, assim, uma razão, neste momento, né, todos sabemos a importância da discussão sobre mudanças climáticas, tá? E farão parte deste painel exatamente expoentes nessa área, que é claro que dispensam apresentações, mas eu farei uma curta apresentação, porque se eu realmente fosse falar dessas pessoas, eu acho que eu demoraria, assim, muito tempo, tá? É incrível o currículo de cada um deles, então, antecipadamente, a gente agradece muito vocês terem aceito. Nós sabemos
do quão complicado para vocês, neste momento, é organizar a agenda para participar de um evento, certo? Então, o professor Paulo Artacho, né, ele é professor sênior na Universidade de São Paulo, trabalha na área de meio ambiente, mudanças climáticas, aquecimento global, poluição do ar, entre outras. É considerado um dos mais influentes e mais citados mundialmente entre os cientistas do país. É uma referência internacional no estudo de aerossóis atmosféricos. É titular da Academia Brasileira de Ciência, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, entre outras instituições internacionais, e foi um dos cientistas revisores do primeiro relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas. No momento, ele está em Glasgow, participando da COP26 e certamente trará notícias importantíssimas para serem discutidas no nosso país. O professor Ricardo Galvão, né, que foi meu professor, é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Ciências, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem todo esse currículo aí nas costas. A revista científica Nature listou Galvão como o primeiro das 10 pessoas mais importantes para a ciência em 2019. Em 2021, ele foi distinguido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência com o prêmio da Liberdade e Responsabilidade Científica. Liana Anderson, né? Muito obrigada por aceitar o convite. A Liana, ela é bióloga, com doutorado em Geografia e Meio Ambiente pela Oxford University, pós-doutorado pela mesma instituição. Atualmente é pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta Antecipado de Desastres Naturais do Brasil, professora do Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto no INPE, professora colaboradora do curso de mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Nacionais da Universidade Federal do Acre. Muito obrigada a todos vocês, e agora eu os deixo à vontade para iniciar o painel. Então, vamos lá, gente. Obrigado pelo convite. A ordem que a gente definiu dos palestrantes, acho que foi eu começo, depois passo para a Liana e depois passo para o Galvão, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela. E desculpe se a minha internet aqui não está muito rápida, mas é que eu estou realmente participando da COP26 aqui em Glasgow e não representando o governo brasileiro, é importante que isso seja salientado, estou representando o IPCC com uma missão muito difícil, que é trazer ciência para as negociações climáticas, né? E é muito difícil, como vocês podem imaginar, falar para quem não quer escutar, mas isso a gente pode entrar depois nas discussões. Bom, um pouquinho de história da questão das mudanças climáticas, que às vezes nem todo mundo fica atento, para a questão de que a Conferência de Estocolmo, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ela ocorreu em 1972, há 50 anos atrás, né? Inclusive, nós estamos preparando várias comemorações no ano que vem para comemorar os 50 anos da Conferência de Estocolmo. A Rio 92, a famosa conferência do Rio de Janeiro, de sustentabilidade, ocorreu há 30 anos, a Rio +20 ocorreu há 10 anos, e a gente está na 26ª Conferência das Partes da Convenção Climática. Então, vejam que a ciência já faz mais de 50 anos está fazendo alertas contínuos sobre a questão das mudanças climáticas, e vocês percebem que, vocês vão perceber ao longo das apresentações, que, na verdade, muito pouco foi feito nessa direção. Aqui na COP26 saiu uma resolução da ONU que reconhece o meio ambiente seguro, limpo e saudável como um direito humano, né? Agora, o que falta é a gente implementar realmente esta e outras resoluções da ONU. Bom, indo direto para o que interessa, né?
eu vou apresentar algumas conclusões do último relatório do IPCC, que eu fui um dos autores líderes, né, que foi divulgado em agosto recentemente, e que está guiando as negociações aqui na Conferência de Glasgow, né, na COP26. Bom, nós já aquecemos nosso planeta em 1,1 graus Celsius, em média. Aqui tem o histórico da temperatura no nosso planeta ao longo dos últimos 2.000 anos, e o período onde o planeta esteve tão quente quanto agora foi no último período interglacial, que foi há 100.000 anos atrás. Portanto, obviamente, nós estamos fazendo uma mudança sem precedentes, pelo menos nos últimos 100.000 anos, no clima do nosso planeta. Olhando agora o período mais recente, desde a Revolução Industrial até agora, veja, a curva preta mostra o aumento médio da temperatura do nosso planeta. Em verde são como é que deveria ser a temperatura do nosso planeta se só as forçantes radiativas naturais estivessem em operação. E em marrom, as componentes naturais mais a ação do homem. Então, vocês percebem claramente que você só reproduz a série temporal da temperatura medida no planeta se a ação do homem for levado em conta. Isso não é nenhuma novidade, né? Eu acho que é importante a gente salientar essa questão. O IPCC simplesmente refinou cálculos. Aqui está uma publicação feita em 2016 sobre a anomalia de temperatura na América do Sul, né? Veja a anomalia de temperatura no Vale do Rio São Francisco, aumento de temperatura de 2,3 a 2,4 graus em muitas regiões. Na parte leste da Amazônia, um aumento da ordem de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. E vocês vejam que, basicamente, toda a América Latina está apresentando aquecimento acima de 1 grau. Aqui na direita é a questão da chuva, anomalia de precipitação. Veja o que acontece também, né, com o Vale do Rio São Francisco, onde a gente observa claramente, né, uma queda pronunciada da chuva, em algumas regiões 23%, 24% menos precipitação, e um aumento de precipitação na bacia do Prata, na bacia do Rio Paraná. Então, hoje já é muito bem documentado pela ciência essas alterações que o IPCC relatou no último relatório. Bom, uma coisa importante, que às vezes alguns detalhes que escapam, né, para quem não trabalha com essa questão no dia a dia, é que o aquecimento observado de 1,1 graus Celsius em média no planeta, ele é provocado pela emissão dos gases de efeito estufa, mas ele também está sendo parcialmente mascarado pelo resfriamento provocado pelos aerossóis. Aerossóis são partículas que têm um tamanho próximo do comprimento de onda da luz, então elas espalham muito eficientemente a luz do Sol de volta para o espaço, resfriando o planeta em cerca de 0,5 grau Celsius. Acontece que essa componente, se a gente, por exemplo, trocar veículos a combustão interna por veículos elétricos nas grandes cidades e pararmos de queimar carvão, que emite grandes quantidades de aerossóis, esta componente, nas próximas décadas, tende a diminuir significativamente. Isto vai fazer com que o aquecimento gerado pelo dióxido de carbono e pelo metano se acelerem muito rapidamente nas próximas 3 décadas. Então, esse mascaramento de 1/3 do aquecimento que já foi feito tende a acelerar o aquecimento nas próximas décadas, né? E para a gente dar uma olhada qual é a previsão do IPCC para as emissões futuras, a gente precisa entender qual é a cascata de eventos que levam das atividades humanas, com as emissões de gases de efeito estufa e partículas de aerossóis, como isso impacta nas concentrações na atmosfera,
como essas concentrações impactam na forçante radiativa desses gases e dessas partículas, que muda o balanço de energia, que, pelos seus impactos termodinâmicos, muda a temperatura do nosso planeta, e, com isso, nós temos impactos na chuva, na circulação atmosférica, na própria temperatura e assim por diante. Então, há um elo causal direto entre as atividades humanas que todos nós temos no nosso dia a dia e os impactos climáticos. Bom, mas para a gente saber como é que vai ser a temperatura no futuro, a gente precisa ter um cenário de emissões, né? E essa é a grande incerteza nas mudanças climáticas globais. As pessoas erradamente imaginam que a maior incerteza nas projeções climáticas são os modelos físico-químicos e biológicos, mas, na verdade, isso não corresponde à realidade. O cenário de emissões é que é a grande incerteza. Bom, o IPCC trabalhou com 5 cenários, 2 deles extremamente otimistas, 2 deles, esses 2 cenários, o laranja e esse vermelho, com uma implementação rigorosa do Acordo de Paris e com uma implementação relaxada, que é a trajetória que a gente está indo hoje, do Acordo de Paris, e aqui, se a gente continuar emitindo gás de efeito estufa, como estamos fazendo agora. Hoje, a gente está emitindo cerca de 40 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano para a nossa atmosfera. Bom, e esses cenários de emissão de CO2 são acompanhados de cenários de emissão de metano, óxido nitroso, N2O, um outro poderoso gás de efeito estufa, SO2, que produz partículas, e vai por aí afora. Você joga isso num modelo climático, e este modelo climático te dá qual é o aumento projetado na temperatura, né? São previsões de modelos, obviamente. Então, os 2 cenários mais otimistas, mas hoje irrealistas, levam a um aumento de temperatura de 1,4 a 1,9 graus. Os 2 cenários associados com a implementação do Acordo de Paris, 2,8 graus Celsius a 3,7, e o cenário que a gente continue emitindo como nós estamos emitindo hoje, leva um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius. Isto é a temperatura média no planeta, mas, obviamente, nenhum de nós vivemos na média do planeta, então isso significa muito pouco, né? Se a gente olhar na distribuição geográfica da temperatura, a gente observa que, por exemplo, por um aumento de 4 graus Celsius, a temperatura média no Brasil vai ser da ordem de 5 graus a 5,5 graus, e o aumento da temperatura na região ártica, né, na Sibéria e no Canadá, vai dar um aumento da ordem de 6,5 graus a 7 graus. Então, são mudanças absolutamente sem precedentes no planeta como um todo, e isso é a direção que nós estamos indo agora. Olhando mais de perto, na projeção do aumento de temperatura para um cenário de aplicação do Acordo de Paris, mesmo neste caso, veja que o Brasil vai ter um aumento de temperatura da ordem de 3 a 4 graus, em média, fora os eventos climáticos extremos, né? E a região do Ártico, um aumento da ordem de 6 graus. Mas o aumento da temperatura não é o único impacto das mudanças climáticas. A chuva vai mudar e já está mudando significativamente, né? A questão da precipitação, onde todos os modelos mostram que o Brasil pode se tornar uma região muito mais seca do que ela é hoje, né? Então, por exemplo, aqui num cenário de aumento de 4 graus, o Brasil pode ter menos 20% a 30% de precipitação em toda a parte central do Brasil e na região amazônica, o que traz impactos para o nosso agronegócio e também para o ecossistema amazônico. E também vai reduzir a chuva na África do Sul e em toda a região mediterrânea
e na América Central. Então, vocês vejam que nós podemos ter impactos muito significativos. Mas o que é importante na precipitação é a mudança na umidade do solo, que é crítico para a agricultura. Com um cenário de 4 graus de aquecimento, aqui nós temos um mapa da América do Sul, e vocês veem que tanto a Amazônia quanto o Brasil Central e o Sudeste brasileiro também vai ter uma redução pronunciada na umidade do solo. A mesma coisa na Europa e no norte da África Mediterrâneo, no sul da África e também na América Central e na parte central da América do Norte, onde você tem grandes produções de grãos, né? Isto é muito importante porque isso afeta não só o agronegócio brasileiro, mas a nossa capacidade de produzir alimentos. De novo, isso não é novidade, né? Esse gráfico foi um gráfico que eu tirei de uma publicação da Embrapa Informática Agropecuária sobre o déficit de água no Brasil, tanto nas 2 últimas décadas quanto nas 2 próximas décadas. Em marrom está a região onde nós vamos ter déficit de água muito alto. Veja que, enquanto antigamente esse déficit de água era circunscrito ao Nordeste brasileiro, ele avança por Goiás e Mato Grosso e, na próxima década, tem um avanço ainda mais pronunciado. Então, vejam que se o Brasil quer apostar que nós seremos uma potência agrícola ad infinitum, certamente nós temos que começar a repensar o nosso modelo de desenvolvimento, porque o agronegócio brasileiro pode não ter a mesma produtividade que ele tem hoje. Isso também já era conhecido, isso é uma publicação do Fórum Econômico Mundial de alguns anos atrás, onde aqui está um mapa dos riscos do impacto na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Veja o que acontece com a América do Sul, né? Uma queda na produtividade agrícola de 30% a 35% sobre vasta área da América do Sul, né? Então, vejam que isso, de novo, coloca em xeque o modelo atual de desenvolvimento, né? Isso também vai impactar na produção de alimentos nos Estados Unidos e principalmente em toda a região tropical e subtropical do planeta. Outro aspecto importante das mudanças climáticas é o aumento dos eventos climáticos extremos, como a gente chama. Grandes secas, grandes inundações, ondas de calor. Vocês viram que no Canadá bateu 48 graus Celsius, teve 52 graus na Califórnia em agosto passado, e, ao mesmo tempo, a maior chuva em um século da Alemanha varreu cidades inteiras. E, simultaneamente, o Brasil hoje está passando a maior crise hídrica no Planalto Central e o Rio Negro está tendo a maior cheia em 120 anos. Tudo junto no mesmo ano. Então, não há dúvida que os eventos climáticos extremos, que têm impacto socioeconômico enorme, estão avançando em todo o planeta, e isso foi reportado pelo IPCC, mostrando que o aumento no número de extremos de calor e de extremos de chuva pesada está sofrendo forte aumento em praticamente todo o planeta. E no futuro, como é que isso vai ocorrer? Bem, um evento de extremo de calor que ocorria uma vez a cada 50 anos, os modelos climáticos mostram que eles podem ocorrer 39 vezes mais frequentemente do que antes da gente mudar a composição da atmosfera. Portanto, é uma tendência que nós vamos ter que se adaptar a esta mudança, tanto de extremos de calor quanto de secas, como nós estamos tendo agora no Brasil Central, que está trazendo insegurança hídrica. E, por último, no IPCC, é uma questão importante para o Brasil, que tem uma vasta área de praias, né, de áreas que podem ter impacto com o aumento do oceano. O IPCC prevê um aumento médio do nível do mar de 0,5 metro a cerca de 1 metro, se todos os fenômenos de alta probabilidade for levados em conta, e se levarmos em conta
os fenômenos de baixa probabilidade, podemos ter um aumento do nível do mar de 1,7 metros. Então, vejam que isso traz impactos para as zonas costeiras e para a infraestrutura portuária muito fortes, né? E o IPCC fez pela primeira vez projeções para 2300 sobre o nível do mar. E por que o IPCC fez isso? Porque se a gente derrete 1 quilômetro cúbico de água da Groenlândia, essa água vai para os oceanos, não há meio físico conhecido que a gente possa reverter esse processo. Portanto, se esse processo tem início, é muito difícil você reverter ou até estabilizar esse processo, e o potencial de aumento do nível do mar é de até 15 metros, né, em 2300. Então, vejam que você pode pegar, por exemplo, uma praia que nem Copacabana ou Ipanema, o nível da água do mar até o segundo andar da maior parte daqueles prédios, né? Bom, e para terminar, no caso do Brasil, o Brasil tem essencialmente vulnerabilidades muito importantes nos recursos hídricos, no estoque de carbono, na manutenção da biodiversidade. A Liana vai falar sobre a questão da mudança do regime de fogo, produção de carne, produção de grãos e assim por diante. Então, nós temos que levar em conta as mudanças do clima no nosso modelo de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo. E, por último, tem sempre a questão da Amazônia, né? A Amazônia, de acordo com os modelos do IPCC, pode vir a se tornar uma fonte de carbono para o meio ambiente global, com uma emissão da ordem de em torno de 1 quilo de carbono para cada metro quadrado, para cada grau Celsius que a gente aumente de temperatura. E veja, o curioso é que a sensibilidade do aumento da temperatura na Amazônia é muito maior que as florestas tropicais da África e da Ásia. Ou seja, a Amazônia, com desmatamento, alimenta a mudança climática, e a mudança climática, com aumento da temperatura e redução da chuva, alimenta a destruição da Amazônia, fazendo com que ela perca carbono para a atmosfera global. Isso é importante porque a Amazônia tem 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado no ecossistema. Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustível fóssil. Portanto, a Amazônia é chave para a questão das mudanças climáticas globais. E 4 ou 5 trabalhos publicados neste ano mostram que a degradação florestal já está fazendo com que a Amazônia esteja perdendo carbono para a Amazônia em grandes áreas da floresta. Portanto, isso é uma coisa que nós temos que se preocupar. E, por último, a questão das mudanças climáticas globais tem muito a ver com a questão de desigualdades econômicas e sociais, porque os 10% mais ricos do nosso planeta são responsáveis pela emissão de 49% dos gases de efeito estufa. E os 50% mais pobres, né, 3,5 bilhões de pessoas, emitem só 10% do total dos gases para a atmosfera. Mas a vulnerabilidade de um americano que mora no Texas, numa casa de 300 metros quadrados e tem 4 carros na garagem, é muito menor do que uma pessoa que mora numa favela em São Paulo ou numa comunidade do Rio. Quem vai sofrer os impactos são as pessoas mais vulneráveis. Então, para terminar, aqui na COP26, o que nós estamos esperando são 5 resoluções importantes. O primeiro é desmatamento zero em 2030, isso foi anunciado no segundo dia da COP, né? E o Brasil assinou essa declaração, só que ainda não explicitou como que o Brasil vai fazer isso, que instrumentos legais nós vamos implementar, se afinal as leis que regem o nosso país vão começar a ser obedecidas na Amazônia, porque 95% do desmatamento da Amazônia é ilegal. No segundo dia também foi assinado
um protocolo de redução de 30% nas emissões globais de metano, e as principais fontes de metano são a pecuária e exploração de gás natural. E até o presidente da JBS esteve aqui hoje de manhã, dando uma palestra, onde ele mostrou que isso é uma meta muito fácil para a pecuária brasileira, reduzir as 30% nas emissões de metano. O que está faltando para a COP26, que nós estamos negociando de uma maneira um pouco mais difícil, é a questão de um mercado de carbono global, mas que reduza emissões, não um mercado de carbono onde os países desenvolvidos emitem gás de efeito estufa e compensem em países em desenvolvimento, como o Brasil. Isso não adianta nada, isso não é mais aceitável hoje. A questão do mecanismo de financiamento a países em desenvolvimento é muito importante. Estamos falando em alguma coisa da ordem de 500 bilhões de dólares até 2025, mas vejam que 500 bilhões de dólares é o que os países desenvolvidos têm de subsídios às companhias petrolíferas a cada ano. Então, é uma quantidade de recurso muito pequena perto do problema. E, por último, os países têm que aceitar acordos de neutralidade de emissões de gás de efeito estufa em 2030 para os países desenvolvidos e 2040 para os países em desenvolvimento. Né? Então, essa é a meta do IPCC para que a gente tenha chance de estabilizar o aumento da temperatura em 2 graus, 1,5 graus já era, isso já é impossível, né? Mas, na realidade, a neutralidade de carbono da Índia está colocada em 2070, o Brasil em 2050 e a Europa, os Estados Unidos em 2040. Então, nós estamos longe das metas de estabilizar, e várias perguntas importantes estão sendo discutidas, tais como quem paga essa conta, como é que fica a situação das companhias de petróleo que ganharam trilhões de dólares e agora quem paga a adaptação e a mitigação são os países pobres, são impostos da população mais vulnerável do nosso planeta, tá joia? Então, acho que a mensagem principal é que as questões ambientais e climáticas, sem sombra de dúvida nenhuma, vão impactar cada vez mais na economia, no emprego e nas desigualdades sociais. E aqui está uma figura de bem-vindo ao novo clima do nosso planeta, que nós estamos indo nesta trajetória de aumento de temperatura. Então, obrigado pela atenção, gente, e depois a gente pode entrar em outras discussões. Eu vou pedir que deem continuidade ao painel e a gente vai selecionar as questões só no final de todo o painel, ok? Maravilha. Bom, Marcelei, muito obrigada pelo convite, agradeço também a todos os membros da comissão organizadora do evento. É claro que eu aceitei esse bonito convite, né, com uma pegada de desafio por estar fazendo parte de uma mesa com 2 pesquisadores que eu admiro tanto, e também por ser bióloga, me senti fiquei pensando muito, eu falei, puxa, por que me chamaram para essa mesa, para esse painel, né? Mas entendendo assim o contexto e os desafios que nós temos, então eu vejo isso como uma oportunidade, né, de trazer um pouco o resultado da pesquisa que a gente vem desenvolvendo para essa comunidade que, se não fosse esse convite, eu não teria a chance de atingir. Marcelei, eu vou compartilhar minha tela. Eu solicito para você, por favor, somente confirmar se ela já está sendo projetada. Está sim, já estamos vendo, obrigada. Tá, e eu peço para você também, quando faltar uns 5 minutinhos, me avisar para garantir que eu não vou extrapolar no tempo, tá bom? Ok. Tá bom. Eu coloquei como título dessa fala, né, o fogo, o desmatamento, os desafios que a nossa Amazônia tem e, portanto, o resto do mundo.
E aqui eu trago um pouco, né, imagens que representam, né, os caminhos, as trajetórias, as oportunidades que eu tive de conhecer a Amazônia. Existe aquela Amazônia que a gente imagina, né, o grande tapete verde com corpos d'água, mas a Amazônia ela é extremamente diversa, né, culturalmente, formas de vida, né, de populações tradicionais, de formas de tipos de vegetação, né, o regime climático, as formas de produção agrícola. Então tem todo esse grande contexto. E a Amazônia importa pelo simples fato que qualquer grande mudança na Amazônia impacta o mundo, todo o nosso planeta, né? Como o professor Paulo falou ainda há pouco. Então, eu acho que não dá para a gente pensar em falar a discussão global de mudanças climáticas, não realmente ser focada na Amazônia, ainda mais porque a gente tem a grande responsabilidade, né, com o nosso planeta de sermos os detentores, né, de grande parte desta floresta. E aí a Amazônia ela enfrenta grandes desafios, né? O primeiro deles é a questão do desmatamento, e como o professor Paulo falou, né, a gente tem, né, toda essa parte aqui, isso daqui é uma imagem de satélite, então tem toda essa porção de floresta, de madeira, né, ou seja, de carbono estocada na Amazônia, que através do processo de desmatamento, você pega essa madeira, você queima grande parte dela, e esse carbono vai parar na atmosfera. Então, eu acho que esse é um ponto central, mas a gente pode até ser um pouco mais enfático. Eu não sei se essa barrinha fica aparecendo para vocês, eu gostaria de removê-la, mas eu não sei se tem como. Bom, espero que não esteja atrapalhando aqui a projeção das informações. De toda forma, eu acho que vamos dizer, o hashtag número 1, né, a primeira grande questão é que a Amazônia ela tem esse papel importantíssimo para a nossa economia, para a economia dos nossos países vizinhos, por ser uma grande bomba, né, de reciclagem e jogar essa água de volta na atmosfera, né? Então, a gente observa nessa figura esquemática que você tem, né, o carregamento da umidade do oceano para a região amazônica, essa água é reciclada algumas vezes, né, chuva e as florestas jogam, né, as nossas bombas naturais, as árvores jogam essa umidade de volta para a atmosfera, que depois é distribuída por toda a região central e sul do país. E não é à toa que no ano passado foi feita uma carta, né, de grandes empresas, né, para os nossos líderes do governo, solicitando, né, ações imediatas para parar o desmatamento, porque se a gente reduz essa capacidade dessa bomba de água, mandar a água nessa distribuição da água para os outros locais, a gente vai influenciar diretamente, né, os nossos setores econômicos. Então, estou falando aqui, né, de quem assina essa carta tem empresas, Cargill, produtora de soja, diversas organizações, né, de produtores de oleaginosas, mas também Banco Itaú, também empresas do setor energético, porque nossa matriz energética é dependente, né, dos recursos hídricos. Então, tem uma questão muito séria aí. Todos ou só por organização? Perdão? Deu uma travada. Tá. Deu uma travada, eu não sei se foi para todos. Alguém me dá um retorno? Travou um pouquinho aqui também. Não, então desculpa, pode continuar. Tá, ok. Bom, só vou retomar, então, a última fala, né? Eu trouxe aqui essa questão dessa carta que foi assinada por grandes empresas do setor agrícola, do setor energético, inclusive também o Banco Itaú, né, solicitando ações imediatas para o fim do desmatamento devido ao entendimento da importância da floresta com esse papel de regulação e de redistribuição das chuvas para o nosso planeta. Mas existe uma outra questão que é o primeiro ponto que eu iniciei, que é realmente a emissão de gases de efeito estufa através da questão do desmatamento. Então, nesse estudo a gente traz aqui, né, de 2003 a 2015, as emissões brutas devido às atividades de desmatamento,
Obviamente, né, que nos anos atual e nos últimos anos, essa curva do desmatamento e, portanto, das emissões, ela tem aumentado, e como já foi falado algumas vezes, né, o aumento dessas emissões, ela vai contribuir para o aumento de temperatura, para o aumento de ocorrência de extremos de secas e de temperatura. E o fogo entra na Amazônia de duas formas. Uma delas é através do próprio processo do desmatamento, né? Realmente você tentar eliminar e jogar para a atmosfera toda essa biomassa, né? Você realmente, né, o termo que se usa é você limpar o terreno, né, em grande parte queimando. A outra forma é através do manejo do uso da terra, que é feito, né, de forma indiscriminada, em grande parte das vezes, né, mais de 90% das vezes ele é feito de forma ilegal, porque você precisa de autorização para a utilização do fogo, com exceção das populações tradicionais. Então, a gente tem o fogo entrando na Amazônia somente dessas duas formas. Não existe, né, o fogo natural ocorrendo, né, como geração espontânea ou por raios, como você pode observar em outros biomas do Brasil ou do mundo. E o que a gente fez nesse estudo, e aqui traz um dado que eu acho que é bastante importante, é o entendimento das emissões, da contribuição das emissões pelos incêndios florestais, pelas queimadas. E o que a gente descobre nesse estudo, o que nós revelamos nesse estudo, é que grande parte, se contabilizarmos essas emissões, né, para a atmosfera devido aos incêndios florestais, somente na Amazônia brasileira, a gente pode ter aí de 30% a 50% das emissões que são contabilizadas pelo desmatamento. Ou seja, a gente olha somente para os dados de desmatamento e a gente traz aqui uma outra fatia que ela não é discutida, não faz parte ainda dos grandes inventários de emissões nacionais, essa questão da emissão pelos incêndios florestais. Então, a gente já tem aquele cenário, né, de aumento de temperatura extrema, do aumento de secas extremas e também de chuvas extremas, a gente tem acoplado a isso uma potencialização muito maior por termos uma maior quantidade de carbono indo para a atmosfera que não estava sendo revelado, ou que nós não conhecíamos até então. E associada a esse fator, a gente também tem o que chamamos de efeito de borda, que acho que é um pouco do último slide que o professor Artacho trouxe, que nada mais é do que essas áreas, né, que você tem a floresta em contato com outros tipos de uso, você tem uma modificação, primeiro, do microclima local, então você tem aqui uma representação esquemática, né, de uma copa da copa, né, do dossel florestal, em que aqui dentro você não tem a penetração, né, tão forte da radiação solar, como você tem muitos troncos, você também não tem tanto vento, então você cria um microclima ali, que ele é bem mais úmido e com pouca ventilação, então você fica com uma bomba de umidade. Isso quando você vai a um parque, ou se você tem a oportunidade de visitar alguma área de floresta, você sente isso, né, na pele assim que você entra nesses ambientes. Mas a partir do processo de abertura de novas áreas, e por mais que a gente controle o desmatamento, essas aberturas, né, o perímetro de borda de floresta exposta, ele está sempre aumentando, a gente tem esse efeito de borda, ou seja, né, muitas dessas árvores que estão aqui na fronteira entre a floresta e o novo uso, elas acabam morrendo pela mudança do microclima, essa árvore morta vai se decompor, vai para a atmosfera. Além disso, você tem, né, como a gente viu, né, o manejo do uso da terra, ele é feito, existe essa dependência do uso do fogo, muitas vezes você tem o escape do fogo entrando para a floresta. Essa floresta que ela vai ter agora ela recebe vento, você tem madeira morta, você tem mais material combustível, ela se torna muito mais vulnerável à entrada do fogo. Então, você, mais uma vez, acaba elevando a quantidade de carbono que você vai emitir para a atmosfera. E nesse estudo a gente quantifica, né, somente o efeito de borda está contribuindo com mais 1/3 daquele total das emissões por desmatamento. Mais emissões, maior aumento dessa combinação de efeitos
das mudanças climáticas que nós temos aqui. E já foi, inclusive essa semana, houve algumas discussões que eu observei, né, falando sobre a não necessidade da inclusão dos incêndios florestais na contabilização dos grandes inventários. Mas isso é um erro. Por quê? Os dados de campo das florestas que a gente monitora, e aqui nesse mapa tem a localização das parcelas que a gente já vem coletando dados, não está completa, a gente fez uma campanha bem significativa agora na Bolívia, temos mais alguns dados de outras localidades, mas o que esses dados revelam é que essas florestas que foram impactadas pelo fogo, elas não recuperam a sua biomassa ao longo de pelo menos 32 anos, que é né, o período que a gente estudou, mas, obviamente, você fazendo uma matemática simples e sabendo o crescimento das árvores, a gente sabe que isso daí é por mais, ultrapassa aí o final do nosso século. Então, essas florestas, elas não vão se tornar novamente, não, elas perdem a capacidade de estocar carbono como uma floresta que não foi impactada pelo fogo. E apenas uma parcela, se não me engano, cerca de 3% dessas florestas que foram impactadas pelo fogo, depois elas vêm ser desmatadas. Então, aqui a gente tem uma persistência desse impacto do carbono, sem falar da perda de biodiversidade, perda da estrutura florestal, né, da dinâmica florestal de todas essas florestas. E aqui uma outra carta que a gente, outro estudo, né, que a gente publicou, falando, né, então se a gente contabiliza, se somar os incêndios florestais e os efeitos de borda, a gente tem aí mais de 88% das emissões do desmatamento que não estão sendo contabilizadas. E se a gente ignora essa contabilização dessas emissões, significa que qualquer esforço que a gente tenha para realmente mitigar e diminuir as emissões para mudanças climáticas, eles vão ser em vão ou não serão suficientes para o nosso objetivo. Trazendo aqui alguns números, hoje a gente tem a área de florestas degradadas superior à área desmatada, para ter uma ideia de comparação, o total da área de florestas degradadas equivale a um pouco mais do que a área do estado do Acre, então é uma porção bastante significativa de florestas que estão nesse novo estado de permanência. E eu falo estado de permanência porque ao longo da minha vida eu sei que essas florestas, ainda que nada seja, que elas não sofram novas degradações, elas não vão se retornar, né, não vão virar florestas maduras, tal qual como as que não foram impactadas. E com isso, né, a gente sabe também, né, que quando a gente tem esses extremos, seja de seca, seja de altas temperaturas, a gente aumenta a ocorrência dos incêndios florestais na Amazônia, em todo o mundo, em todos os biomas, mas na Amazônia não é diferente. E aqui eu trago um estudo que a gente publicou esse ano, que é bastante interessante, é uma técnica que chama attribution, que você consegue mostrar o cenário natural, sem a Revolução Industrial, e o cenário que a gente vive, e aí você calcula qual a probabilidade, ou a probabilidade, a intensidade de um evento ocorrer devido às ações antrópicas. E nesse estudo a gente mostra que, em relação ao El Niño de 2015-2016, que foi um El Niño fortíssimo, afetou grandes porções da Amazônia, foi até chamado do El Niño Godzilla, né, que a gente pode atribuir às mudanças climáticas o aumento do risco desse evento acontecer em até 4 vezes, né? Então a gente sabe que as mudanças climáticas, elas estão levando a esses extremos, elas estão aumentando a probabilidade, elas aumentam a intensidade de ocorrência desses extremos. E a gente sabe também que as florestas sentem esses impactos das secas. Então, nesse estudo aqui, o que a gente fez foi avaliar, o índice de vegetação é como se fosse um indicador derivado de imagens de satélite que você consegue ver se a floresta, né, a saúde da floresta, se ela está realmente realizando fotossíntese da forma como ela ocorre normalmente. E o que esse estudo aqui nos mostra é que nos anos de 2005,
2010 e 2015 e 2016, a gente tem um aumento da intensidade, que são essas setinhas, a cor mais escura, e o aumento da área afetada negativamente pelas secas extremas, né? Então, isso mostra, né, que a gente consegue ver como se fosse uma pulsação desse gráfico, né? Então, a gente consegue observar, né, que a floresta, né, cada seca que vem, parece que o impacto é mais forte, e pelo dado de 2015 e 2016, ela também vai perdendo essa capacidade de acumular, de realizar fotossíntese. Realizando menos fotossíntese, ela está absorvendo menos carbono, né, e a nossa, digamos assim, nossa bomba verde, né, de extração de carbono da atmosfera, ela começa a apresentar falhas. Um outro dado que eu acho bastante interessante é o estudo que foi realizado para a região do Tapajós, e o que eles mostraram foi que, né, devido a esse El Niño de 2015 e 2016, somente nessa região do Tapajós, que é ali no estado do Pará, representa cerca de 1% da Amazônia, você tem mais de 2 bilhões de árvores mortas. Então, a gente está falando de uma floresta que ela tem mais madeira morta dentro dela, a gente tem o desmatamento se aproximando pela fronteira, a gente tem o uso do fogo se aproximando, então a gente começa a ver todos esses elementos dessa combinação absolutamente catastrófica. Esse aqui é um outro estudo que foi publicado esse ano, né, segue a mesma linha do que o professor mostrou, mas a gente tem, né, nos últimos 40 anos, a gente observa, né, um aumento de temperatura que vai de 1,6 graus aqui no oeste da Amazônia, 2,5 graus aqui no norte do Mato Grosso, e redução de chuvas, que vai, né, de 19% nessa região, atingindo até 34% nessa região, durante os meses de seca. Então, a gente tem a estação seca, mais seca exacerbando essa diferença entre a estação chuvosa e a estação seca. Lembrando que é na estação seca que o pessoal costuma colocar o fogo, né, para fazer as suas atividades de manejo. Então, estou sempre adicionando aqui fagulhas, né, a essa grande fogueira que a gente está vendo se formar. Dentre um dos impactos, né, de todo esse fogo, esse processo do desmatamento acoplado ao fogo e também dos outros usos do fogo, a gente tem a fumaça, né, então tem um número expressivo aí de relatórios, de trabalhos mostrando o impacto na saúde humana. E nós, brasileiros, ainda temos outro desafio, né, que grande parte, né, dessa fumaça que a gente joga para a atmosfera, obviamente, ela não respeita fronteiras, né, vai atingir os nossos países vizinhos. Tem um estudo que mostra, né, aí quase 3 mil mortes prematuras na América do Sul devido ao fogo associado ao desmatamento que ocorre na nossa Amazônia. Então, a gente tem uma corresponsabilidade, né? Então, a forma da gente pensar o nosso planeta, na forma da gente pensar a sustentabilidade, precisa ser maior do que o nosso próprio cantinho, né? A gente precisa de uma visão global, um pouco mais integrada, se a gente realmente busca, né, sustentabilidade, justiça social, justiça ambiental. Diana, Oi. sem querer te interromper, só porque você me solicitou, você tem ainda 5 minutos. Tá bom, já estou encaminhando para o final, muito obrigada. Então tá. Então, assim, né, a gente pega, né, todo esse cenário que eu estou pintando para vocês. Ano de 2020, a gente tem, né, todo o fogo ocorrendo na Amazônia. Nesse gráfico aqui são os meses do ano, número de focos de calor. Aqui 2020 a gente vê aqui a setinha, né, eu fiz em vermelho mais escuro, com o número, né, de casos de Covid, que é uma doença que primariamente afeta o sistema respiratório, aumentando. Então a gente começa a ver essas combinações, né, entre diferentes tipos de desastres. O título do slide é um pouco, talvez, forte, né? Eu falo que, né, nós temos todos os tipos de desastres, não é verdade, a gente não tem furacões, né, não com a intensidade ou com a frequência que a gente observa em outros países, poucos terremotos, eles não são tão intensos, não tivemos tsunami, não temos vulcão, então a gente tem uma situação aí realmente um pouco mais privilegiada. Mas, ao mesmo tempo que a gente viu isso ocorrendo na Amazônia, logo no início desse ano, né, depois dessa bomba de fumaça e da Covid, vem as grandes inundações, né? Então, aqui, inundações no Acre, no início desse ano, e também no Madre de Dios, né, que é nossos países vizinhos, em Manaus, em Roraima. Então, todos esses extremos acontecendo de forma conjunta. E eu gosto muito desse flyer aqui, que é do governo do Acre, porque eu acho que ele é realisticamente
assustador. Você vê aqui, né, a chamada dele, né? Dengue, enchentes, coronavírus, conflitos migratórios, né? Parece que está tudo acontecendo realmente ao mesmo tempo. E no Acre, né, é um momento que você realmente tem aí o aumento da ocorrência do fogo também. Então, você tem essa pulsação, essa grande a bomba de ações conjuntas acontecendo. E se vocês não conseguem associar isso com essas duas matérias de jornal, fome, desemprego, né, e todo esse discurso que eu trouxe antes, né, desse slide, eu falei na minha missão aqui. O que eu quero dizer é que todos esses eventos, o que a gente está observando, estão, para mim, de forma muito clara, bem associados. Então, somente para a última mensagem aqui para vocês, né, pensando um pouco o que nós, na academia, na ciência, podemos fazer, uma parte dessa entrega para a sociedade é a geração de informação técnica. Aqui é uma plataforma que a gente desenvolveu, a gente investe muito na capacitação, que é o monitoramento do fogo, utilizando uma ferramenta aberta. A gente gera agora, né, essa previsão da probabilidade do fogo, porque permite que a gente faça, né, ações preparatórias, né, a gente sai desse modo de reação e a gente começa a pensar em preparação, a gente gera isso para as áreas protegidas de toda a América do Sul. Esse mês estamos começando a gerar para todos os municípios do Brasil, investindo em capacitação, inclusive esse workshop que está acontecendo nessa semana, simultaneamente agora, a gente está tratando da questão também do fogo, né, junto a atores sociais do estado do Mato Grosso. A fake news está aí, a gente tem uma certa obrigação de espalhar as informações boas, né? Levar a ciência. Então, acho que esse workshop é um exemplo disso, né? A professora Débora, no início, falou de várias outras ações que eles têm. No âmbito desse projeto, a gente tem feito divulgações para as mídias sociais, estamos também com um programa na rádio, semanalmente, na Rádio Difusora Acreana. Desenvolvemos um livro de educação ambiental para trabalhar essa temática dentro da escola. Então, existe uma série de ações que a gente pode fazer, e eu acho que a gente tem que encontrar aquilo que a gente tem o melhor potencial para realmente fazer a diferença, né, dentro da academia e nos aproximar com a sociedade. Então, com isso, eu encerro minha apresentação. Muito obrigada. Liana, muito obrigada. Então, vamos ainda dar um prosseguimento agora, finalizando com o professor Galvão, e depois a gente espera aí que os participantes façam suas perguntas, tá? Obrigado. Bom, eu vou agora tentar fazer o share screen, mas me foi permitido fazer, deixa eu ver se eu estou aqui. Sim, Galvão, você pode usar. Tem alguma coisa na minha tela? Já está funcionando, já estamos vendo. Já estão vendo minha tela? Mas não o que interessa, né? Agora sim. Agora sim, estamos vendo algo interessante. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas mais para a área de física, mas eu não posso deixar de mencionar que eu aprendi muito, Eliana, Anderson e com Paulo Artacho. Eliana, um abraço aos amigos do CEMADEM e do INPE. E, na verdade, antes também de começar, eu quero fazer uma mensagem de congratulação aos mais de 20 colegas nossos cientistas que, de uma forma muito honrosa, recusaram o prêmio do governo. Eu acho que isso foi um marco na ciência brasileira e todos nós, cientistas, temos que ficar muito satisfeitos, inclusive algum deles sócios da SBF. Bom, para começar, eu vou mencionar isso daqui, que é importante, um disclaimer, né? Na verdade, eu não sou um climatologista, nem meteorologista, nem um cientista de sensoriamento remoto, nem um environmentalist, fanatic environmentalist. O que eu vou falar um pouquinho com vocês, o que eu aprendi foi o tempo que eu passei no INPE. Então, eu aprendi com meus colegas, um deles que colabora muito com a Eliana, do Aragão, e outras pessoas que muito me ensinaram. E vocês viram do que nos falou o Paulo Artacho, excelente apresentação, a Eliana, excelente apresentação também. Foi uma pergunta que eu me fiz quando me tornei diretor do INPE, que é a seguinte:
nós sabemos que... como é que eu tiro vocês daqui? Deixa eu ver se eu tiro vocês daqui, para não estar me atrapalhando. Nós sabemos que, como o Paulo Artacho falou, toda essa questão de mudanças climáticas, o que está acontecendo, e eu, como diretor do INPE, tive que aprender um pouco disso e me perguntei por que tem tantas pessoas que negam isso daí. Entre eles, um dos colegas que vocês estão vendo aqui, o Luiz Carlos Molion, que entrou no INPE comigo em 1970, quando entrei no INPE, somos bastante velhos, né? Que é um negacionista do aquecimento climático, né? Do aquecimento global, com palavras bastante fortes, né? Ele fala que o aquecimento global não tem nenhuma base científica e que os modelos são muito rudimentares. Tem pessoas como o colega da USP, colega meu e do Paulo Artacho, o Ricardo, que fala que o aquecimento global é uma certa uma indústria de propaganda, na verdade, né? Mas não é só no Brasil. Nós temos aqui uma figura do Ivar Gever, que é um prêmio Nobel de Física, de baixas temperaturas. Ele chegou até a sair da Sociedade Americana de Física, porque dizia que a sociedade estava apoiando, a APS estava apoiando essa teoria de aquecimento climático, que ele considera uma pseudociência, né? E eu me perguntei por que isso acontece, então vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, sobre essa base científica e talvez o que esteja faltando na comunicação que os cientistas talvez não estejam passando para a sociedade como deviam. Vejam, Ricardo Felício é doutor, o Molion, doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin, muitos bons trabalhos em meteorologia, e o Ivar Gever, como eu falei, um prêmio Nobel de Física. Então, não são pessoas que desconhecem o que deveriam conhecer, né? Bom, a primeira coisa que eu quero mencionar, eu não sei se todos sabem disso, mas como nós estamos falando com uma audiência muito grande e tem alunos, é mencionar claramente que a ciência básica sobre mudança climática está bem estabelecida e tem trabalhos muito bons, livros muito bons publicados recentes. Então, eu chamo aqui o livro do Kerry Emanuel, que é um professor de meteorologia famoso do MIT, um especialista em furacões, o Schmittner, que é um professor de mudança, na verdade, de circulação, etc., coisas climáticas, da State University of Oregon, aliás, esse livro é disponível na internet. O Zhang Moore tem um livro publicado da Elsevier, que muita gente não cita, mas é interessante, porque ele mostra todos os métodos matemáticos e os fundamentos físicos das mudanças climáticas. E o Lawrence Krauss, eu fiz questão de colocar isso daí porque eu estou falando com uma comunidade de físicos nucleares. Então, um grande número deles, certamente, conhece o Lawrence Krauss, que é um famoso cosmologista, físico de altas energias, trabalhou muito em física de neutrinos, e já aposentou-se, né? Ultimamente tem se preocupado com essa questão climática e publicou esse livro que eu recomendo muito, que é The Physics of Climate Change. Foi publicado esse ano. Ele é disponível e ele explica a física de uma forma bastante simples sobre as mudanças climáticas. Bom, mas a base das mudanças climáticas, para os alunos que quiserem ver, estão muito bem explicadas numas aulas do professor Brito Cruz, quando ele ainda era diretor científico da FAPESP, eu coloco a citação aqui, e a base é bastante simples, né? A física mais básica que existe. Nós temos o Sol como uma única fonte de energia, que manda para a Terra energia num fluxo da ordem de 1.367 watts por metro quadrado para a Terra, incidindo em diferentes porções. No modelo mais simples, parte dessa energia é refletida, o albedo da Terra, a nuvens e a Terra própria, então parte vai ser essa fração que eu chamo de AS, ou é refletido. A Terra aquece, e quando a Terra aquece, ela emite radiação infravermelho, né? A energia que é radiada é dada pela lei de Stefan Boltzmann, mas parte da energia radiada é absorvida pela atmosfera
que irradia em todas as direções e parte vem para a Terra novamente. Então, o balanço de energia que vai dar a temperatura média da Terra, uma preocupação que teve Fourier em meados do século XIX ainda de fazer o cálculo, ele não fez corretamente, mas ele inferiu que a atmosfera tinha um papel importante, é equilibrar simplesmente o fluxo de energia recebido do Sol pela toda a Terra, né, que tem que multiplicar pela área da seção que a energia bate, sobre toda a energia radiada, e se nós igualamos isso, e temos aqui o G, é a fração da energia que é radiada para a Terra, mas que volta para a Terra, porque é absorvida pela atmosfera e retorna à Terra, né? Então, colocando esses dois parâmetros, nós temos que a temperatura média da Terra é 279 graus Kelvin, vezes essa raiz quarta desses fatores. Se usarem fatores médios que estão dando aqui, temos a temperatura média de 16 graus centígrados. Essa é a física básica. Essa física básica é inquestionável. Só que, lembra, aqui está aparecendo uma temperatura, que é uma temperatura média, não está levando correto em conta os efeitos da nuvem, e com relação a isso, o professor Molion está completamente errado. A física básica está lá, é bastante simples, né? Mas o que acontece, por que eu não consigo, deixa eu ver aqui, prosseguir os meus slides, eu não estou conseguindo seguir em frente, deixe-me ver. Aqui está. Mas o problema é que, embora a física básica esteja correta, né, como dizem bem os americanos, o demônio está nos detalhes. Então, chamar a atenção, né? Esse é um trabalho recente publicado na revista Science, agora em julho desse ano, pouco antes de sair o relatório que o professor Paulo Artacho é um dos autores. E ele chama a atenção de uma coisa muito importante, que os painéis de mudanças climáticas, né, estão confrontando modelos que dão aquecimento implausível. Os resultados não é verdade. Aí, Paulo, estou atiçando o Paulo Artacho um pouquinho para nós discutirmos, portanto, né? Como ele mesmo fala, os próprios cientistas de mudanças climáticas, né, estão vendo essa realidade, que os modelos climáticos estão colocando, às vezes, uma temperatura um tanto alarmista. Eles calculam para trás e veem que as coisas não batem, né? Tem erros da ordem de 1 grau. Esse é o problema. A física básica está clara, mas os modelos ainda temos dúvidas sobre esse modelo. Não é à toa que o IPCC faz uma média, se não me engano, da ordem de 30 modelos para as suas conclusões. Então, vamos discutir isso um pouquinho mais. Por que eu não esqueço? A primeira pergunta vem aqui, que a Greta Thunberg está falando para o professor Paulo Artacho, porque o professor Paulo Artacho falou da temperatura média. Ela está perguntando, hur utvärderas i ordens medeltemperatur, na própria língua dela. Como que essa medida da temperatura média da Terra é avaliada? Esse é o primeiro, Paulo, eu já falei isso também para Thelma Krug, etc. Esse é o primeiro erro, na minha opinião, dos relatórios do IPCC. Não deixam claro para a sociedade como as coisas são calculadas. É um relatório feito para especialistas e muito difícil, às vezes, das pessoas perguntarem. O que é a temperatura média da Terra? Vocês se lembram que o ex-chanceler Ernesto Araújo disse que não tinha aquecimento global porque ele foi num dia na Itália, era verão e estava muito frio, ou vice-versa. Primeira coisa é que é verdade que não é só no Brasil. Esse conceito de temperatura média não é bem entendido pela população em geral. Aqui eu estou colocando os principais centros em que essa temperatura média é armazenada, e cada um de vocês pode acessar esses dados e verem as temperaturas, mesmo do passado, e ver que as curvas não batem uma em cima da outra, como não deveriam bater mesmo. Por quê? O cálculo da temperatura média varia de métodos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse método de Berkeley, que é um dos últimos que foi feito, então vou mostrar nesse próximo slide.
que é uma publicação, agora de 2013, né, que esse grupo de Berkeley, que é muito importante, que determina a temperatura média, mostra como é o processo deles de calcular essas temperaturas médias. Porque é claro que temperatura média tem que fazer uma média sobre o espaço e tem que fazer uma média sobre o tempo. E não tem medidores de temperatura em todo o mundo, espalhado por todo o mundo. Então, vocês vejam que aqui eles descrevem bem claramente que o método inclui records, armazenagem de temperatura descontínuas, que dura um pouco tempo ou grande, eles têm um método simples, e eles usam um método, que esse método Kring, na verdade, é uma regressão gaussiana para interpolar dados de estações que não existem, aonde não existe. Faz um trabalho que é um trabalho estatístico bastante avançado. Nós, de física, conhecemos bem isso. As incertezas estatísticas, que era uma das críticas que muita gente fazia aos trabalhos de PCC, eles agora fazem muito melhor, usam esse método Jackknife para subdividir os dados para onde tem dados onde que tem uma incerteza ou descontinuidade. E assim por diante, esses dados aqui, esse método, eu aconselho aqueles que querem ver com mais cuidado, vejam essa referência. Então, isso daqui é que é temperatura média, que muita gente não entende. Desculpe, deixa eu voltar. Porque isso que é temperatura média, que muita gente não entende. Primeiro, se define uma média da temperatura espacial. Então, essa média, na verdade, é uma integral levando em conta a área. Na verdade, a grade de medidas feitas sobre a Terra é dividida em 5 por 5 graus de longitude e latitude. Mas é claro que essa grade em ângulo não é a mesma coisa em área. E para a média de temperatura, o importante é a área. Então, essa média é feita em área e usa esse método que eu falei de regressão gaussiana para interpolar dados com relação a onde não existem medidas. Então, é feita essa média. E o que é a definição o clima local? Que é uma coisa que depende da posição na Terra e não do tempo. Isso é uma média feita da temperatura medida em várias posições no tempo, menos a temperatura média, e feita uma média temporal ainda, que geralmente é da ordem de 30 anos, mas pode ser menor. Então, quando está se falando de temperatura média, não é temperatura de média dessa semana, de outra semana. É a temperatura feita uma média espacial e também temporal. E essas explicações, Paulo, se me permite, depois você pode me responder, é que não são claras no relatório do IPCC. E, finalmente, o que se define como um clima local? É a temperatura medida em função do espaço e tempo, menos essas médias, menos isso daqui. Então, eu gosto muito dessa citação em inglês. Climate is what you expect. Weather is what you get. E é isso que o povo mais ou menos entende. Bom, mas é sobre essa temperatura média, e o Paulo tem toda a razão, é que nós estamos falando de aquecimento global. Não é o do dia a dia. Essa curva que o Paulo mostrou, eu não sei se mostrou exatamente essa, mas muito parecida, mas importante é esse gráfico que está aqui à direita, né? Que é o Molion fala que, na verdade, outros falam que aumento de temperatura é devido a efeitos naturais. O Paulo Artacho falou muito bem sobre isso, mostrando, como diz o último relatório, que efeitos naturais não respondem a esse aumento de temperatura. O que vocês estão vendo aqui nessa linha amarela é a variação da atividade solar, certo? Toda a radiação solar caindo sobre a Terra desde 1880 até 2020, e estamos num período decrescendo agora, e a temperatura da Terra média subindo e subindo fortemente a partir de 1960. Não há como explicar isso. Essa curva aqui é uma média temporal de 11 anos da temperatura. 11 anos devido ao ciclo solar, por isso que eles escolhem assim. Então, vocês vejam que não há como explicar isso realmente. Então, agora me permitem voltar ao maravilhoso trabalho
Isso é um dos heróis científicos que eu gosto sempre de mencionar, do Svante Arrhenius, né? O famosíssimo trabalho dele de 1896, em que ele fez esse trabalho. A maior parte das pessoas que leram essa coisa sobre mudanças climáticas, que trabalham nisso, quando eu pergunto a eles, muito poucos leram esse trabalho. Depois eu perguntar para meus 2 colegas se leram. O Svante Arrhenius era uma pessoa interessante, né? Ele era um químico, e químico brilhante para fazer esse trabalho que ele fez. Ele usou de uma forma muito muito interessante, né, engenhosa, usou dados de observação de infravermelho da Lua, tomada por esse colega Samuel Langley. E, com isso, ele pôde ver a absorção da atmosfera por CO2 e outros gases de efeito estufa. Todo o cálculo. Esse artigo dele tem 100 mil cálculos feitos à mão, num tempo que não tinha computador, né? E sem equações, simplesmente fitando dados. O que vocês estão vendo aqui em cima, ele mostra esses gráficos em função da latitude, certo? E a concentração de gás carbônico. O ácido carbônico, na verdade, é o gás carbônico aqui, né? E tomando como a concentração 1 o tempo que ele estava fazendo os cálculos, então 1896. Veja que ele considera até uma concentração menor. Ele tinha medo da concentração de gás carbônico diminuir e a Terra se esfriar muito. Então, ele até fez esse cálculo. Essa coluna que nos interessa é a famosa se o gás carbônico, se o CO2 aumentar de 50%. Então, ele tem aqui o quanto aumentaria de temperatura em função da latitude. 0 é o Equador. Então, se aumentar 50%, ele tem um valor da ordem de 3. E outro que vocês viram no gráfico mostrado por Paulo Artacho, muito interessante, é que no Polo Norte o aumento seria maior. E é como se vê nos medidas agora. Olha, um trabalho feito em 1896 à mão, fitando dados, né? Inclusive, ele derivou essa expressão aproximada a partir dos dados, numa derivação teórica mais empírica, que a variação de temperatura deveria ser proporcional ao logaritmo da densidade com relação a uma densidade de gás carbônico de referência. Esse dado ele tirou. Só que o Svante Arrhenius, ele era uma pessoa controversa. Ele tinha a tese dele de doutorado, que depois deu o prêmio Nobel a ele, a equação de Arrhenius em química, né? Ela foi muito criticada, foi considerada uma tese de 4ª qualidade, mas ele depois mostrou que não, que ele ganhou o prêmio Nobel com ela. E ele depois ele foi lutando para se tornar reitor da universidade, né? E depois ele coordenou, quando o prêmio Nobel foi instituído, ele coordenou a comissão do prêmio Nobel, e depois de 2 anos, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele foi o primeiro sueco a ganhar o prêmio Nobel. Então, algumas pessoas o acusaram de nepotismo, mas, na verdade, o prêmio Nobel ele ganhou com inteira mérito. Mas, devido a essa situação dele, ele foi muito criticado naquele tempo. Então, eu gostaria de colocar algumas críticas que, infelizmente, alguns dos nossos colegas, até hoje em dia, entre eles o Ivar Gieva, menciona que está completamente errado. E essa crítica veio do Knut Angstrom. Ele não é o Angstrom das medidas, é o pai dele, o Anders Angstrom, que deu o nome ao Angstrom como uma medida, né? Os argumentos dele foram muito difíceis de responder na época, que para o comprimento de onda do CO2, o CO2 já absorveria toda a radiação que existe infravermelha na atmosfera e já deveria ter atingido uma saturação. E isso ele fez, essa crítica, com base a um trabalho que um assistente dele fez de medida de absorção de CO2 num tubo de 30 centímetros. E outra crítica muito importante que nós vemos hoje, aliás, nas palestras que eu tenho dado, pelo menos umas 10 pessoas sempre me colocam essa crítica, e pessoas da academia, não são sem nenhum preparo, não. É que as bandas de água e oxigênio, elas se sobrepõem. E como o vapor de água é muito mais abundante na atmosfera, não deveria ter nenhum efeito de CO2.
Essas duas críticas foram bastante fortes e parte delas ainda é usada hoje em dia, e eu gostaria de responder sobre elas. E a terceira crítica, aqui dizem que o professor Molhon não publica, mas aqui tem um trabalho dele publicado no Cronos, que é uma revista da Universidade de São Paulo. E aqui tem uma afirmação muito forte do Molhon, né? Que a mecânica quântica diz que as colisões inelásticas são 10 vezes mais eficientes para fazer com que a molécula CO2 volta a seu nível fundamental. Então, o CO2 perderia sua energia pelas colisões e não teria energia disponível para aquecer a Terra. Essa é uma crítica que, infelizmente, mostra um desconhecimento muito grande do professor Molhon, mas eu gostaria de responder sobre elas. Primeiro, vamos ver essa questão do CO2. Aqui são gráficos à esquerda que mostra a concentração dos gases na atmosfera, mas isso não é tão importante. Mais importante é ver o CO2 e a molécula d'água. A molécula d'água tem uma configuração, todos nós sabemos, que ela tem um momento de dipolo permanente. E nós, físicos, sabemos que o momento de dipolo é essencial para absorver a radiação, em particular o CO2, né? Já a molécula de CO2 é uma molécula linear, então ela não tem momento de dipolo permanente, mas quando ela oscila nesses modos, nesse comprimento de onda -1, 667 centímetros a -1, ela cria um momento de dipolo transitório, ela absorve água, e, aliás, é uma das principais faixas de absorção do CO2. Então, uma das críticas, às vezes, o Molhon faz que o CO2 não absorve a energia, não é verdade, e isso é muito bem estabelecido, não vale a pena ficar muito tempo falando sobre essa. Mas aqui é um resultado, eu não sei quantos de vocês conhecem, que eu gosto muito de citar sobre essa questão da sobreposição da banda de absorção da água com a banda de absorção do CO2. Esse é um trabalho espetacular publicado no Physics Today em 2011 por Raymond Pierre Humbert. Ele se formou nos Estados Unidos, formou também no MIT, foi professor, se não me engano, na Universidade de Chicago, mas agora é um professor de Oxford, se não me engano, né? Aqui vocês veem o coeficiente de absorção da água em função do número de onda em centímetros a -1, né? Deixa eu ver se eu não consigo levantar, deixa eu retornar para cá. E também do CO2, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui do CO2, espero que estejam vendo. Se nós não tivermos uma resolução muito boa, parece realmente que as bandas de CO2 e de água sobrepõem, então o Angstrom teria razão. Mas não é assim. Olha o que acontece quando se faz espectroscopia mais detalhada, e vocês vejam aqui que as bandas de absorção da água têm vários picos e vales, e o CO2 tem várias bandas de absorção muito mais próximas uma da outra. Então, o CO2 preenche as bandas que a água não está absorvendo, é o CO2 que absorve. Certo? E a coisa mais importante, aquela também, segundo a crítica de Angstrom, que o CO2 já estaria absorvendo tudo, também é fácil de responder com esse gráfico aqui. Aqui é que vocês estão mostrando nesse gráfico é o que aconteceria quando a absorção seria quase 1, coeficiente de absorção, em função da concentração de CO2 na atmosfera, 300 partes por milhão a 1.200 partes por milhão. O que acontece que se nós absorvermos mais CO2 é que a largura de absorção, onde tende a saturação, aumenta. Então, na verdade, aumenta mais o CO2, e o CO2 que vai emitir é só o CO2 que está no topo da atmosfera. E isso, então, eu mostro nesse slide, que é um slide espetacular do livro do professor Lawrence Krauss. Muito bom esse slide, que ele combina essa medida com esse slide. O que vocês estão vendo aqui à direita são dois gráficos da radiação medida com um balão no topo da troposfera, na verdade, acima da troposfera, na ordem de 20 quilômetros de altura. Sabe que a troposfera vai até 10 quilômetros de altura. Então, vocês estão vendo um detetor no balão, medindo a radiação,
e vejam um vale que tem exatamente em cima daquela banda de absorção do CO2. Essas curvas pontilhadas seria a emissão da Terra como corpo negro em função da temperatura. Essa curva de cima aqui, se não me engano, é a 275 graus Kelvin, né? Então, vocês vejam que nessa banda há um vale no fluxo de emissão, e esse vale corresponde a uma temperatura muito mais baixa do que da Terra. É como se a Terra tivesse emitido uma região muito mais fria. E, ao mesmo tempo, vendo na mesma localidade a emissão, o fluxo vindo para a Terra. Então, enquanto tem um vale na emissão para o universo, para fora da Terra, aqui na Terra tem um aumento, claro, que é o CO2 emitindo para baixo. Então, isso aqui responde àquela crítica do Mollion, que o CO2 não poderia aquecer. Ele está interpretando a física totalmente errada. É o que diz o Lawrence Krauss. O que interessa é o topo da atmosfera. Então, imagine que eu tenho aqui a radiação solar vindo, né? Numa situação que está tudo em balanço, né? Aqui seria uma reta mostrando a densidade da atmosfera. Na verdade, é uma exponencial que ele aproxima para uma reta só para explicação, né? Então, aqui está a densidade de gás carbônico da atmosfera em função da altitude, né? Se dobra a concentração de gás carbônico, o que acontece? Há menos emissão para fora da Terra, para o espaço, certo? E o que acontece é que o CO2 que emite é um CO2 que está a uma temperatura maior, a uma altitude maior. Mas uma altitude maior significa uma temperatura menor. Por isso que a Terra emite aqui com uma temperatura menor. Já a temperatura, a energia que vem para a Terra é emitida pelo CO2, não só pelo CO2, por todo o gás que atinge equilíbrio térmico em colisão com o CO2, é emitida para a Terra. Então, a Terra funciona, a atmosfera da Terra, como um cobertor. Para fora do cobertor é frio, a parte do cobertor que está na nossa direção nos aquece. É isso que acontece. Não é o CO2 que é emitido do CO2 que se propaga e vai para a Terra. A atmosfera adquire um equilíbrio térmico até que vai, finalmente, para uma temperatura em equilíbrio. E vocês notem que acima da troposfera nós temos a estratosfera, que, na verdade, tem uma temperatura um pouco maior que na própria troposfera. Então, é esse efeito de cobertor da atmosfera que, às vezes, não é bem explicado. Eu gostaria que um dia se fosse melhor explicado para todas as pessoas para entenderem a física. Já estou chegando nas coisas finais, né? Mas eu não poderia deixar de falar, e o professor Paulo Atacho não falou, ninguém falou, mas nesse trabalho que eu acho uma das coisas mais espetaculares, simples que fez a ciência, a chamada Killing Curve. E eu gostaria de mencionar isso daqui, nessa comunidade de físicos nucleares, né? Colocar alguns comentários feitos pelo Lawrence Krauss na vida do Charles Keeling, que fez essa famosa curva da concentração de CO2. O Charles Keeling, na verdade, começou na área nuclear. Ele foi um pós-doc no Caltech e ele trabalhou num projeto para extrair urânio de granito, né? Depois ele mudou para investigar como o carbonato, né, que é o CO2 dissolvido na água, se torna um ácido, carbonato, né, ele atinge equilíbrio numa mistura com água e limestone, esqueci como está ali, limestone, e o carbono atmosférico, né? Depois de fazer isso, ele foi fazer medidas, levou seu aparelho de medida para medir a concentração de gás carbônico em Monterey, que, aliás, um pico Porto Monterey, próximo lá na Califórnia, né? Próximo de Monterey. E ele fez a primeira descoberta importante, que foi um trabalho importantíssimo para a ciência climática, que é a variação diurna na concentração de gás carbônico, né? Depois, quando começou, em 1958, quando foi o ano geofísico mundial, ele foi convidado para colocar os seus detectores em Mauna Loa, né? E foi aí que, instalando lá, um detetor, na verdade, de radiação infravermelha, né?
analisador de gás de infravermelho, instalou lá, e ele fez, então, a descoberta importantíssima dessa variação da concentração de gás carbônico durante as estações do ano. Isso foi importantíssimo. E olha que esse gráfico daqui de 5 dias atrás, que eu tomei, né, para colocar aqui, esse gráfico mostra esses resultados há 62 anos, esses dados são projetados, não há a menor dúvida, isso daí não tem como Felício, quem quer que seja, vai guiar, deixar de dizer que a concentração de gás carbônico está aumentando e aumentando violentamente, né? E aqui tem um gráfico que vocês quase não conseguem ver, mas é que a emissão de gás carbônico devido a combustíveis fósseis, as duas curvas acompanhando uma a outra. Bom, por que eu não estou conseguindo passar? Deixa eu ver aqui. Agora vamos a essa famosa frase, radiative force, forçante radiativa. Foi uma das primeiras palavras falado pelo professor Paulo Artacho na sua apresentação. E quando eu comecei a aprender isso, aliás, mandei um e-mail para ele, até perguntando, mas que história é essa de forçante radiativa? O que é isso? Essa é uma das coisas mais mal explicada pelo pessoal do IPCC. Lamento, Paulo, mas você pode muito mal explicada, mesmo para alunos de física. Certo? O que é tal da forçante radioativa? Certo? Aqui tem um trabalho muito bom que foi feito pela Academia Nacional de Ciências de Engenharia de certos Estados Unidos, em 2005, né, sobre essa questão de forçante radioativo. O que interessa é quando vocês viram na apresentação do Paulo, e também um pouco da Liane, o que interessa é o fluxo de calor, o fluxo de energia, o watts por metro quadrado que bate na Terra. Então, a forçante radiativa é medida nesse watts por metro quadrado. Né? Olha o que ele diz aqui. A forçante radiativa foi tradicionalmente definida como a alteração no fluxo de energia na tropopausa, então a 10 km de altura, resultando por uma mudança em algum componente externo ao sistema climático. Componente externo, aumento de CO2, etc. Né? A grande vantagem de usar a forçante radiativa e não tentar calcular direto qual é a mudança de temperatura quando aumentamos a concentração de CO2, é que a forçante radiativa pode ser calculada mais rapidamente, porque se aumenta, por exemplo, a densidade de CO2, mantém tudo constante, se roda um código de transmissão de radiação infravermelha, esses códigos são mais fáceis de serem usados, e se vê o quanto muda a forçante radiativa. Esse conceito foi introduzido pelo famoso Manabe, que ganhou agora o Prêmio Nobel de Física, né, pelos seus trabalhos. Aqui está a publicação original, quando ele usou essa forçante radiativa. Um trabalho muito importante. Ora, aí quando começaram o forçante radiativo, eu perguntei para a Thelma Krug, perguntei para o Paulo Artacho, perguntei para Aragão, para todo mundo que entende desse modelo, como é que esse negócio é calculado, né? Como eu sou um físico mineiro, né, enterrei meu umbigo em Minas Gerais, eu não acreditei em nenhum deles, não fiquei satisfeito com nenhuma das respostas. Né? E comecei a perguntar e procurar. E uma vantagem de ser velho e ter tido esse reconhecimento pela Nature, pela AAAS, é que muita gente me conhece. Então, me dá vantagem de perguntar para muitas pessoas. Né? E isso daqui é o que me incomoda. Aqui está as expressões para calcular esse forçante radioativo. Expressões empíricas. Para ser aqui o greenhouse gas, né, o CO2, aqui tem uma expressão simplificada que é dada pelo IPCC 2001, que é a forçante radioativa, então medida por watts centímetro quadrado, depende do logaritmo proporcional ao logaritmo da concentração atual com relação a uma concentração de referência, que se toma, então, o ano de 1750. Esse logaritmo aqui eu consigo até entender se eu olho os trabalhos do Svante Arrhenius, consigo entender o logaritmo, aqui está o valor da constante. A forçante radioativa para o metano, que agora todo mundo
está falando em metano, todo mundo que quer falar em metano aqui, eu gostaria de pegar essa expressão e mostrar para o Biden e perguntar se ele entende o que é isso daqui, certo? Então, olha a expressão para a variação da forçante radiativa, essa fórmula empírica aqui, olha a expressão para ICFMN. Então, primeiro, no CO2, a concentração é medida em partes por milhão, no metano, em partes por bilhão, certo? Que é medida essa concentração. Então, está as expressões. Aí, isso me incomodou, né? Como físico que gosta de analisar resultados experimentais, isso me incomodou. Como é que essas expressões saíram? Da onde que saiu? Será que eu consigo derivá-las? Então, eu fui perguntar para os universitários, né? Um deles é o Richard Tucker, um dos mais famosos cientistas de gases de efeito estufa que nós conhecemos. Em inglês, se não me engano, professor de Cambridge ou Oxford. E ele disse, deixa eu tapar aqui um pouquinho, opa, deixa eu voltar. Está errado. E ele diz assim que a forçante radioativa é definida como, microscopicamente, é calculada por uma molécula de qualquer, e aí nessa faixa de 400, 1.700 por centímetro, e depois, quando a Terra emite como um corpo negro, né? E depois multiplicada pela concentração desse gás, como mudou nos 270 anos desde a Revolução Industrial. Aí eu perguntei para ele, começando pelo espectro de absorção de um gás, que nós físicos sabemos determinar sem nenhum problema, nessa faixa de 400 a 1.700 por centímetro, e sua concentração na atmosfera, como o forçante radiativo é calculada e como essa informação é usada nos modelos climáticos, porque ele coloca lá. A resposta dele, Dear Ricardo, the simple answer is I do not know. I have just assumed others have gave the right answer and used their figures. Então, ele, um especialista, também não sabia, certo? Isso realmente me incomodou. Então, fui perguntar para o pai de todos, né? Então, aqui está o Jim Butler. Quem o conhece é o diretor, aliás, que eu acho que publica até com o pessoal do INPE, né? Eu não sei se é um dos coautores do trabalho da Luciana Gatti, ou talvez o trabalho da Liana. Ele é o diretor desse Global Monitoring Laboratory da NOAA, né? E aí, nesse IPCC, no relatório do IPCC, mas já começou em 2009, tem essa outra fórmula que me incomodou demais, né? Que se eu tenho uma variação da forçante radiativa, como é que eu calculo a variação da temperatura devido a ela, né? Que tem que usar modelo. Tem essa fórmula que o IPCC usa, fitando dados. É simplesmente lambda vezes ΔF, e esse lambda que eu calculei com relação ao último relatório, 0,88 kelvins por watt por metro quadrado, né? Esse lambda aqui, eu posso até entender se fosse 0,25, porque se vocês se lembram que aquele balanço de energia, o fluxo que vem do Sol é igual a uma constante vezes temperatura quarta, que vem da lei de Stefan Boltzmann. Então, se eu imagino que esse fluxo que vem do Sol tem uma pequena variação ΔF, e desenvolvo em série de potência T a quarta, eu escrevo como T mais ΔT muito menor que T, e desenvolvo em série de Fourier, então a raiz quarta vai me dar 1/4, e aí eu tenho, então, que deveria ser proporcional a 1/4. Mas não, o fator é 0,8. Então eu perguntei, eu gostaria muito se você pudesse me indicar referências apropriadas para essa relação linear entre a forçante radioativa e a temperatura média da Terra. Pergunta dele. Essa é uma boa pergunta. Eu amaria poder dizer exatamente a temperatura da Terra baseada na relação com gases de efeito estufa. But we cannot do that with certainty would like. Mas nós não podemos fazer com a certeza que nós gostaríamos. E aí ele dá várias respostas, que várias nós já sabemos, que, por exemplo, o CO2 é responsável por 90% do increase da forçante radiativa, e outras coisas, né? A questão da temperatura, como varia, não vou ler todas para vocês, mas vou deixar disponível, quem quiser ver essas
explicações, e ele fala sobre, menciona essa avaliação de temperatura, volta ao trabalho de Arrhenius, que eu já tinha citado, né? E ele fala que essa sensibilidade climática, como é dito esse parâmetro, só foi começado a melhorar no trabalho do Kearney, Charles Kearney, professor famoso do MIT, foi, aliás, orientador do Antônio Divino Moura, né? E aí ele, quando sugere que o aumento de temperatura seria de 3 a tantos graus, né? E ele termina, dá algumas sugestões, e ele termina dizendo, eu não sei se tudo isso te ajuda, tá? Mas ele cita um trabalho de Anderson em 2016, e eu termino aqui, porque a Marcele já está ansiosa, para citar esse trabalho para terminar com uma mensagem positiva, né? Que é o seguinte, esse trabalho publicado por Anderson, Hawkins e Jones, foi na revista Endeavour em 2016, que ele chama a atenção, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Que se nós fitarmos, eles fizeram um ajuste aos trabalhos anteriores que foram do Calendar, sobre quanto aumenta a temperatura em função da densidade de gás carbônico, aqui está aumento de temperatura 2000 para trás, né? E aqui um ajuste que ele fez. E ele chegou a esse ajuste aqui, a variação de temperatura 2,28 log da concentração de gás carbônico em partes por milhão, menos 250. E agora ele mostra aqui, esse último gráfico à direita, embaixo, as projeções do aumento de temperatura, diferentes modelos que o Paulo citou, dependendo de quanto tem de concentração de gás carbônico na atmosfera, né? Diferentes modelos. Olha a faixa enorme de variação de temperatura que esses modelos dão. Mas o que ele chama atenção, eu acho que isso que foi, então, mencionado pelo Blatter, é que esse ajuste dá uma linha básica, de base, muito boa. Os modelos climáticos podem variar muito, mas essa física básica indica que esse aumento de temperatura, que não independe do modelo climático, dá a base inferior para quanto a temperatura variável. E isso é bastante confiável. E com isso, então, eu termino e peço desculpas pelo tempo que eu tomei. Obrigada, professor Galvão. Obrigada, Liana, Paulo Artacho. Bom, são inúmeros aqui os elogios desse painel, o que nos deixa muito feliz e a comissão tinha certeza que não seria diferente, tá? Eu me senti aqui dentro de uma revisão bibliográfica sobre o tema, que eu não tenho nem como imaginar perder todas essas indicações de referências, tá? Então, o Paulo Artacho e a Liana já se dispuseram aí a enviar os slides, se o professor Galvão também puder. Professor Galvão, todos estão solicitando muito seus slides, porque tem tanta referência, e realmente vocês colocaram o tema de uma maneira tão engrandecedora, porque são visões um pouco distintas de um mesmo problema, e inclusive questionáveis, discutíveis, e a gente está com pouco tempo, né? Já estamos atrasados. Eu vou até propor que a gente faça uma parada só de 3 minutinhos para levantar da cadeira e já retorne para o próximo painel, né? Para não atrasar demais. Mas eu não posso deixar de fazer pelo menos uma questão que surgiu aqui de diversas maneiras, né? Na verdade, a mesma questão, que é, será que se a gente começar a reduzir o que acredita-se que está prejudicando mais as mudanças climáticas, vai realmente ter condições de retomada? Então, por exemplo, o Renan pergunta isso, olha, com os carros elétricos, né? A taxa de emissão de CO2, isso não vai equilibrar um pouco o sistema? O professor Leandro pergunta, né? Olha, com o aumento das queimadas no Amazonas, né, como essa queima afeta o período? Né? Essas mudanças no período chuvoso, elas vão poder ser revertidas se a gente diminuir as queimadas? Então, a pergunta que todos estão fazendo,
ela está concentrada numa única grande pergunta. Se a gente se mobilizar agora, fazendo todas as ações, pensando na diminuição de CO2, vai resolver em quanto tempo? Bom, eu posso começar a responder essa pergunta? Isso depende da meia-vida desses gases na atmosfera. Tá? No caso da remoção do CO2 atmosférico, bom, o CO2 é uma molécula que é o produto final da oxidação de um monte de compostos que contém carbono. Tá? Monóxido de carbono, por exemplo, que é o CO, se oxida formando CO2. A remoção desse CO2 se dá em vários processos biológicos e físicos, por exemplo, no oceano. Tá? E a meia-vida destes processos são em torno de 100 anos até cerca de 2.000 anos. O metano, ele tem uma meia-vida atmosférica de 11 anos. Então, é muito mais rápida, a resposta do sistema climático à redução de metano é muito mais rápida, porque a meia-vida dele é de 11 anos só. Então, se a gente começar a reduzir emissões hoje, a resposta no sistema climático vai ser em algumas décadas. Isso é muito bom, porque resolve a questão no curto prazo. Agora, a questão no longo prazo é mais complexa, porque a redução de CO2 hoje, que é absolutamente necessária, só vai ter impactos climáticos a médio e longo prazo. Tá? Outros gases de efeito estufa, como o ozônio, têm uma meia-vida de 3 a 4 dias, por exemplo. Tá? Então, dependendo do tipo do gás, você vai ter respostas do sistema climático mais rápido ou muito mais lenta, mas no longo prazo, efetivamente, o que importa mesmo é a concentração de CO2 na atmosfera. Muito obrigada, Paulo Artacho. Liana, professor Galvão, gostariam de dar alguma palavra? Sim, eu acho que eu posso complementar um pouco, trazendo assim, o pensamento é que globalmente a grande contribuição é da indústria, né? 86%, 14% de mudança do uso e cobertura da terra. No Brasil, esse valor é 40% as nossas emissões, né, de desmatamento, sem contar com o fogo, né, que é subproduto, né, do desmatamento. Mas tem a boa notícia, né, que nós sabemos como controlar, né, a tecnologia que o INPE desenvolve, né, a ciência, pensamento estratégico, a gente já provou que sabe como diminuir o desmatamento, né, e o que a gente realmente precisa investir é na utilização de toda essa ciência, desse conhecimento técnico, científico, de forma séria, bem planejada, com planos de longo prazo, né? A gente não pode ser refém de governo, né? A gente tem que pensar na estratégia do Estado. Então, no Brasil, né, a boa notícia é que a gente consegue resolver o nosso problema de forma, eu digo, rápida. E algumas pessoas acabam falando, a Amazônia é muito grande, a gente não consegue monitorar tudo. E a verdade é que a gente sabe exatamente onde estão os focos do desmatamento, onde são os focos de queimada. Nessa análise que a gente faz para as áreas protegidas da América do Sul, 40% do fogo ocorre em 29 áreas protegidas. Então, o problema, né, a gente consegue resolver mais de 60% do problema, olhando, né, para um número muito pequeno de propriedades rurais, olhando para um número muito pequeno de unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos. O que a gente realmente precisa fazer é investir toda essa ciência, todo esse conhecimento que nós já temos. Bom, Marcilei, só queria acrescentar, o Paulo e a Liane já responderam muito bem, né? No caso do CO2, ou talvez não tenha sido mencionado, o CO2, com toda a produção que nós tivemos, ele não aumentou tanto, e o Paulo colocou muito bem, o problema do CO2 é essa meia-vida na atmosfera é muito longa, né? Mas só não aumentou tanto devido à absorção pelos oceanos, né? Então, os oceanos é o grande absorvedor de CO2. Só que o CO2 absorvido pelo oceano acidifica o oceano, certo? Acidifica fortemente os oceanos. Então, essa é uma coisa que nós não estamos falando agora, mas já estamos sofrendo muito, né? Além de, nesse aquecimento global que nós temos que lembrar em conta que o aumento da temperatura no Ártico vai ser muito maior do que no Antártico, né?
É muito mais difícil aumentar a temperatura do Polo Sul do que no Polo Norte. E isso vai ter consequências importantíssimas. Então, mesmo que nós reduzamos a zero a emissão de carbono, de gás carbônico, usando agora, parando de usar combustíveis fósseis, a situação para o futuro ainda é bastante preocupante. Então, o que nós temos que fazer é aumentar, e tem seguido muito isso, que a Liana mencionou, a questão de sequestro de carbono pelas florestas. Existe 1,5 bilhão de hectares no mundo todo de áreas que estão disponíveis para reflorestamento. Só no Brasil são 50 milhões de hectares, certo? De áreas que não tem nada, que poderiam ser reflorestadas. Então, se houver realmente uma preocupação mundial de investir nisso, eu vejo que não basta parar de não desmatar. Nós temos que investir fortemente, até o Carlos Nobre tem falado sobre isso, em reflorestamento e usar essas áreas que estão disponíveis. Muito obrigada, professor Galvão, Liana, Paulo Artacho. Vocês realmente colaboraram já para um início de sucesso aqui do evento. Eu acho que nós poderíamos aqui ficar horas conversando sobre o tema. Fantástico, o conhecimento que vocês trouxeram para a gente, nossa, nos faz assim, refletir demais. Realmente, eu acho que todo o público, né, e a comissão só tem a agradecer a participação de vocês, né, em trazerem toda essa informação para a gente. E na última parte aqui, professor Galvão, eu realmente me senti aprendendo mais e mais física. Nossa, é muito legal, é muito bom ver isso, né? É muito bom. Muito obrigado. Infelizmente, nós não vamos poder mais estender, porque já está atrasado, mas foi tudo por uma boa causa. Então, por favor, né, sintam-se aí à vontade também de nos escrever e, se possível, enviar os slides, porque os professores estão aqui solicitando bastante essas referências. Tá? Muito obrigada. Os meus já estão contigo aí, viu? Ah, obrigada, já foi professor. Obrigada, Paulo Artacho. Obrigada, Liana. Então, legal, pessoal, um abração, gente. Um abração. Obrigada, Liana. Então, vamos